Hoje é dia de estreia na Cooperforte. Vamos começar nosso primeiro podcast da série de Educação Financeira, que é um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho para os cooperados da Cooperforte e para todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais, no rádio e em todos os canais que a gente está. Então, para estrear, a gente tem duas presenças ilustres aqui. Gisele Almeida, que é gerente de cobrança e recuperação de crédito da Cooperforte. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Gabriel? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui fazendo parte desse primeiro podcast da Cooperforte. Fazendo história, né? É isso aí. E temos aí Fabiana Camilo, que é gerente de prevenção a fraudes na Cooperforte, que também está aqui comigo com a gente hoje aqui nessa estreia. E que não é novidade, né? Fabiana e Gisele já passaram muito por aqui, né, Fabiana? Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Gabriel. Sim, é uma honra a gente estar aqui participando desse primeiro podcast. Espero que a gente entregue muito conteúdo. Muito bom. Ao longo do ano passado, a gente fez muitas pequenas participações falando sobre educação financeira e prevenção a fraudes. Então, agora a gente resolveu juntar esses dois assuntos, porque à primeira vista pode não parecer, mas eles conversam muito entre si. Então, a gente agora vai falar sobre educação financeira e prevenção a fraudes na vida real, né? E agora o conteúdo mais extenso, vamos conversar bastante sobre o tema. E para começar essa conversa, a gente tem um ponto muito importante. A gente está em 2026, informação tem a rodo em todo canto que a gente vai, internet, redes sociais, IA, lá no ChatGPT, Gemini, que mais que a gente for usar, mas ainda assim a quantidade de golpes financeiros continua aumentando cada vez mais e as pessoas também continuam com uma dificuldade de tratar as próprias finanças, né? E aí, pensando nisso, começar primeiro com a Gisele falando um pouquinho, a educação financeira a gente conhece lá, tem um site que tem uma planilha, tem um fulano em algum lugar que fala que você tem que registrar seus gastos, mas acaba que a coisa, ela, no dia a dia mesmo, quando o bicho pega, a gente corre para lá, corre para cá, a gente tem decisões para tomar, a gente tem problemas, enfim, a gente tem várias situações ao longo do dia a dia, a gente descobre que dinheiro não é bem assim, só colocar no papelzinho não, né, Gisele? É isso aí. A gente tem falado muito dessa outra vertente de como tratar as finanças aqui, né? E eu acho que isso também é uma maneira da gente ampliar o assunto no sentido de que, ok, fazer as planilhas, conter os gastos, avaliar, é muito relevante. A gente não vai nunca descartar que a gente precisa fazer isso. Que é importante que eu saiba aonde vai meu dinheiro, que eu saiba o quanto eu gasto, que eu saiba com o que eu gasto. Mas é bem isso que o Gabriel falou, assim, não é só a gestão da vida financeira, ela não vai nunca tratar só dos números, porque essa abordagem ela é muito curta, é muito pequena, para que a gente consiga entender realmente a complexidade que está envolvida muitas vezes num gasto que eu não consigo conter. Porque numa coisa simples, você concorda comigo se fosse só assim, todo mundo sabe a regra básica, é igual emagrecer. O que você tem que fazer para emagrecer normalmente? Você come menos do que você gasta, né? Vai gastar mais do que você come ali, né? E teoricamente você emagrece, mas não é assim. A gente nem sempre consegue emagrecer, não é simples assim, eu vou fazer uma dieta e necessariamente vou perder X quilos com aquela dieta. A dieta funciona de maneira diferente para cada uma das pessoas, porque o organismo é diferente, porque o emocional interfere. Da mesma forma, fazendo essa analogia, né, a gente tem para a vida financeira. Se fosse tão simples dizendo, olha, você sabe quanto você ganha, organiza quanto você gasta para caber dentro daquilo e de preferência ter uma margenzinha, não gastar tanto quanto você ganha. Sim. E ali você conseguir organizar a vida, fazer um investimento, plantar os sonhos. Excelente, é uma fórmula racional lindíssima. É igual o Projeto Verão, né? Quantos a gente sempre anos fala a gente que vai começar fazendo, e né? Verão 2030 tá chegando e a gente não fez veio. o Projeto Verão. É exatamente isso. A gente sabe o que tem que fazer muitas vezes, mas a gente não faz porque existem outros mecanismos invisíveis que, se a gente não tomar consciência deles, a gente não vai conseguir gerir a vida financeira. Especialmente para a gente conseguir verificar as finanças, a gente tem trazido um aspecto aqui que eu acho que é pouco discutido, que é a questão do relacionamento, né? Eu preciso verificar para que eu estou usando o meu dinheiro. Se você rastrear o seu dinheiro, normalmente, faz esse exercício aí, quem está em casa, faz com a gente aí, quem está ouvindo. Se você rastrear o dinheiro não só na planilha, se você olhar para o dinheiro e pensar, ok, eu já sei quanto eu ganho, eu já sei as minhas rendas extras, eu já fiz a planilha, já está feita, está ok. É uma parte importante, vamos manter. Mas além de fazer isso, se eu verificar qual é o rastro do dinheiro no relacionamento, eu vou conseguir também chegar num ponto de dizer por que eu estou gastando tanto dinheiro com este problema, ou com esta pessoa, ou desta forma. Normalmente tem ali, Gabriel,
uma necessidade emocional. Se a gente não tiver consciência da necessidade emocional que está levando o meu dinheiro, a gente não vai conseguir, sem satisfazer essa necessidade de uma outra forma, eu não vou conseguir nunca gastar o dinheiro de uma maneira mais saudável, porque aquela necessidade essencial, ela vai se sobrepor a qualquer forma racional. Então, a gente precisa pensar o seguinte, ok, vamos dar um exemplo prático aqui para todo mundo poder pensar um pouquinho na própria vida e verificar, fazer o mesmo exercício que nós estamos fazendo aqui de rastrear o dinheiro, mas de maneira relacional, emocional e não só racional. Então, a gente pensa assim, ó, a mãe, por exemplo, que trabalha fora. Passa muitas horas trabalhando, passa muitas horas longe dos filhos, não consegue ficar. Muitas vezes, o sentimento da mãe de estar longe dos filhos, a forma como ela se sente em relação a não poder cuidar dos filhos, não poder olhar a agenda todo dia, ou não conseguir fazer todos os trabalhos como ela gostaria, faz com que ela queira compensar aquela falta através de um cuidado financeiro. E aí, se a gente não estiver atento a isso, eu vou comprar presentes cada vez mais caros, eu vou fazer festas de aniversário cada vez mais grandiosas, ostentando muito mais, para tentar cobrir um buraco que emocionalmente foi feito pela ausência. Sim. Então, assim, por mais que ela pense, não, dessa vez eu não vou fazer, quando o filho vier com a carinha de gato de botas pedindo, ela vai fazer, porque ela vai pensar naquele momento, eu sei que eu não posso, mas eu não estou aqui de outra forma e a maneira como eu tenho de compensá-lo é essa. Então, emocionalmente, a gente acaba indo para esse lugar de uma compensação financeira, que é, se a gente não entender que eu posso compensar ou que eu posso suprir essa ausência de outra forma, que não seja abrindo um buraco na minha vida financeira, normalmente a gente não vai conseguir resolver este problema, por mais que eu tenha uma planilha bonita que esteja lá bem elaborada. É que nem às vezes você está em casa querendo comer uma coisa diferente, aí você fala assim, queria comer, sei lá, um cacio e pepe que tem no restaurante tal. Aí você fala assim, mas eu sei fazer. Será que tá ruim esse mês? Será que eu não posso fazer essa noite aqui? Chama uns amigos, cada um leva um negócio, faz... E você consegue ter o mesmo prazer que você teria, ter a mesma experiência de convivência que você gostaria de ter, com um custo menor para você, que está adequado àquele momento da sua vida. Pode ser que mês que vem, tudo bem, a gente vai naquele restaurante mais caro que eu gosto, que é assim, que é assado, tá ótimo, mas eu não vou perder o momento por conta de uma questão financeira que eu posso contornar e ter um momento interessante da mesma forma, não aquele específico, mas que vai me suprir emocionalmente tanto quanto aquela imagem que eu fiz de um determinado evento ou algo do gênero. E é engraçado, pensando em criança às vezes se satisfaz com muito menos do que a gente imagina, né? Na maioria das vezes a criança nem quer o presente tão caro. Ela quer a presença. E aí eu preciso pensar assim, como é que eu vou suprir a presença com presença, não com dinheiro? A presença, às vezes, no caso da mãe, por exemplo, né? Eu posso fazer isso estando com eles no fim de semana. Ou naquela 1 hora que eu tenho antes deles dormirem, eu vou dedicar aquela hora a eles realmente, eu vou fazer coisas que eles querem. Uma coisa que eu faço na minha casa, e também já sofri muito, tá, gente? Trabalho desde que a Maria Luísa, minha filha mais velha, tinha 3 meses. Eu voltei a trabalhar, eu nem cumpri a licença toda, porque mudei de emprego no meio do caminho, né? Cumpri a licença num lugar, fui para outro. E eu vivia nessa expectativa de que faltava para ela a presença da mãe lá, porque eu estava pouco em casa mesmo, eu precisava muito trabalhar. E aí eu comecei a organizar coisas de dizer, ok, nesse horário que eu estou aqui, em vez de ver o filme que eu quero, eu vou ver o filme que ela quer. Eu vou escolher o filme dela, não o meu. Eu vou fazer... Às vezes eu não queria ver o filme, mas eu via por ela. Eu fazia o que ela queria. Às vezes a amiga dela, ela tinha uma vizinha, a gente tinha uma vizinha que estava sempre lá em casa. E eu levava as meninas lá para casa para elas fazerem coisa junto comigo à noite. Eu estudava ainda, quando a Malu era pequena, eu ainda estudava, fazia faculdade à noite. E era aquela correria, mas muitas vezes eu passei em casa para buscar a Maria Luísa, para ela ir para a faculdade comigo. Ela tinha com quem ficar em casa, eu tinha com quem deixar, eu tinha rede de apoio, graças a Deus, naquela época minha mãe ficava com a Maria Luísa para mim. Mas era uma questão de que eu queria que ela estivesse comigo. Então, eu levava ela para a faculdade. Ela fez os 5 anos do curso de Direito comigo. Os meus já amigos é uma advogada, né, Gi? Tá formada. Ela ia comigo. Com 1 ano já era advogada. Era a minha maneira de suprir a minha ausência. Então, eu precisava estar com ela ali. Então, eu fiz essas escolhas. Fiz outras escolhas que não foram tão saudáveis? Com certeza fiz. Assim, outras coisas que eu não podia fazer. Não vem com manual, né? Não vem pra ninguém. A gente vai contar um pouquinho outros casos aqui pra gente conseguir
trazer mais vieses de realidade em relação a isso, mas a gente tocou no ponto importante, que é o fator emocional. E aí, chamo agora a Fabi para conversar com a gente um pouquinho sobre onde que se encontra a fraude, onde que se encontra o risco financeiro de uma perda por conta de uma fraude, de uma tentativa de golpe. É aí que as coisas começam a conversar, né? Exatamente. Ótima sua fala, Gi. Assim, cair em golpe também tem muito a ver com essa vulnerabilidade emocional, né? Então, só para contextualizar, assim, no Brasil, no primeiro semestre de 2025, a Serasa computou mais de 7 milhões de tentativas de fraude. Então, a cada 2-3 segundos é realizada uma tentativa de fraude sobre um cidadão brasileiro, né? Então, o que a gente traz é que, assim, o nosso cérebro, ele funciona de duas formas, né? Ele tem dois sistemas. O sistema 1, que é aquele rápido, que você tem que tomar uma decisão imediata, e o sistema 2, que é o analítico, que é o que você para pensar e raciocinar, ele não envolve muita emoção, né? Ele é mais racional. Então, o que o golpista faz? Ele se aproveita do seu cérebro no sistema 1, no modo do 1. Então, ele tenta te deixar preso ali naquele momento, no modo do 1, que é o que você não pensa, você age impulsivamente, né? Que está muito relacionado com a questão das despesas financeiras, dos gastos por impulso, né, Gi? Então, assim, hoje, os estudos mais recentes, eles trazem 4 gatilhos, né, que os fraudadores tentam aplicar nas pessoas. Então, traz a pressa, né, que é o imediatismo, você precisa transferir logo, você precisa resolver logo isso. A questão da autoridade, então, quase sempre ele vem mascarado por alguma autoridade, como o gerente do banco, alguém da Receita Federal, ou então o seu advogado, para dar o golpe do falso advogado. Ele traz também a questão da escassez, então, assim, aquele medo do se não for agora, você não tem mais, você vai perder, né? Essa questão. E também o do parecer legítimo. Então, ele sempre traz, assim, uma conversa no WhatsApp com uma foto de um gerente de banco, com uma logo da instituição financeira ou da Receita Federal ou de algum órgão. E isso tudo faz com que a pessoa haja de forma impulsiva, né? Na sua fraqueza ali. Fica emocionalmente sequestrada, né? Exatamente. É um bom termo. Assim, ela está emocionalmente sequestrada naquele momento, né? Porque tirou dela a possibilidade de raciocinar e colocou aquela urgência para ser resolvida. Eu acho que hoje a gente tem mais, tá mais familiarizado com isso, mas, por exemplo, quando surgiu aquele golpe daquele telefone que te ligava e dizia reconheci uma compra e que é valor tanto, você falava, meu Deus, eu tenho conta nesse banco. Eu tenho conta naquele lugar, eu tenho cartão de crédito dessa bandeira, e agora? E aí você coloca um valor ali que não chega a ser absurdo, mas ele é muito desconfortável, geralmente, né? Eles têm cuidado até com isso, né, gente? Eles pegam um valor ali que você fala assim, tá, esse valor aqui é possível, eu teria gasto um valor desse, de repente, em alguma situação, mas ele tá acima do que qualquer coisa que eu lembro que eu tenha feito. Aí você ligava para um número e... Sim. E o alvo deles, normalmente, são os idosos, né? Infelizmente. Então, os idosos têm uma propensão 5 vezes maior de cair num golpe como esse do que o pessoal que está ali na faixa entre 18 a 34 anos. Então, o golpe da falsa central é um exemplo típico de tentativa em que, nesse momento, eles pedem normalmente um token, uma senha, tentam fazer uma chamada de vídeo, e ali naquela chamada de vídeo eles capturam a sua face para ser utilizada para dar o bypass, né, que é você burlar o sistema com aquela face que foi gravada ali no momento da ligação. Então, existem artifícios que podem ser usados no momento ali para você não cair no golpe, que é você desativar o seu sistema 1, né, o seu modo de pensar ágil, e você ativar o 2, que é só um momento, eu vou fazer uma validação. E esse momento de respiro, né, esses 5 segundos de respiro, nem que seja para ligar para o seu filho ou alguém da sua confiança para confirmar, ou acessar o app da instituição financeira para ver se realmente tem aquela transação lá, já é o suficiente para cortar ali. Dificilmente o fraudador ele vai ficar insistindo naquela pessoa se ele vê que ele não tem possibilidade de aplicar o golpe. Ele está perdendo tempo, né? Eles são profissionais, né? Eles precisam gerar volume, porque eles uma estão indústria, fazendo. Né, Gabriel? É uma indústria pesada, inclusive. E é um sistema que eles vão se alimentando ali, melhorando cada vez mais. Então, assim, a gente pode trazer isso aqui mais para frente, mas
até quem é super inteligente, quem é muito capacitado e não tirando mérito também das outras pessoas, mas qualquer um está suscetível, né? Porque eles pegam a gente num momento de vulnerabilidade mesmo. Com certeza. E aí a gente tem, então, essa pequena aula de neurociência aqui, falando um pouquinho sobre os sistemas do cérebro aí, a parte de sobrevivência e de análise, né? E a gente tem um ponto importante aqui. Será que a educação financeira, ela me ajuda a me proteger contra a fraude? Será que a Gisele falou muito sobre a questão de você ter situações que vão te levar a tomar decisões financeiras impensadas, por compensação, enfim. E a gente vai para várias situações, né, gente? Eu tô lá com uma situação, de repente, tô devendo um dinheiro, não consigo pagar meus boletos, aquilo tudo, e surge uma oportunidade assim que vai resolver ali, ó. Pronto, eu nem penso porque chegou um WhatsApp com alguém que parecendo que é do meu banco mesmo, eu vou lá, faço alguma coisa ali, já libero o dinheiro e, enfim, eu paguei para conseguir levar o golpe. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão que casa com a abordagem voltada a essa urgência. Então, será que quando eu tô... E aí eu trago a pergunta para as duas, para a gente ter aí um debate interessante. Será que quando eu tenho uma capacitação melhor ou eu me preparei melhor financeiramente, independentemente de estar conseguindo sobrar dinheiro ou não, né? Que às vezes não dá mesmo, tem uma virada, né, entre mudar perfil e por momento de vida também, estou construindo minha vida, estou já numa parte mais estável, mas será que quando eu tenho plena consciência do que está acontecendo comigo financeiramente, né? Percebo quais são meus gatilhos, isso é uma barreira? Isso consegue me ajudar a evitar cair em fraude? E como que isso ajuda? Então, eu penso que assim, ó, a gente precisa ter as duas coisas aí. Tanto essa questão da inteligência emocional, que é parte do que a gente está discutindo aqui também, com a inteligência financeira. Porque se eu estou acompanhando ali as minhas dívidas, se eu sei qual é a taxa do meu empréstimo, se eu sei, por exemplo, por que aquela dívida está naquele montante, vai ser muito mais fácil para... Vamos supor, eu peguei uma dívida, a taxa do empréstimo era 2%, tinha um empréstimo consignado, taxa de 2%. Liga alguém e me oferece um empréstimo à taxa de 0,5%. Se eu tenho consciência de que o meu empréstimo atual tem taxa de 2 e alguém me oferecer uma taxa tão pequena, vai ser mais fácil conseguir chegar num ponto racional de questionar, será realmente que isso aqui procede? Porque uma taxa tão diferente da minha, para a mesma modalidade, será que isso está certo? Se eu tenho um empréstimo com taxa de 5, recebi um outro com taxa de 1,5, com taxa de 0,5, a pessoa vai conseguir criticar aquilo porque ela tem consciência da situação normal. Quando eu estou correndo da minha vida financeira, porque a gente ainda tem esse certo pavor da vida financeira. A vida financeira, quando a gente está desordenado financeiramente, quando a vida está desequilibrada, a gente costuma passar por o que eu chamo de solidão, assim, de endividamento, porque a gente às vezes não tem com quem conversar. Você não quer se expor, você não quer abrir aquela vulnerabilidade para um filho, para a esposa, porque muitas vezes a gente tem medo do julgamento ou a gente tem medo de decepcionar as pessoas que esperam que a gente cuide das finanças da família, né? Então, a gente fica naquela solidão isolada. Quando a gente está nesse lugar de isolamento e a gente não tem consciência da situação real dos empréstimos, da vida, de como é que eles estão sendo corrigidos, eu estou mais suscetível primeiro, porque eu estou em pânico, porque quero resolver. Então, qualquer solução muito boa me parece que é uma solução caída do céu e eu aceito sem pensar, né? Que é um dos gatilhos que a Fabi acabou de reforçar, né? E também porque eu não tenho consciência para poder pensar, será realmente que isso seria? Porque quando a gente pensa, já não dizia a avó da gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Se eu não sei, isso. não é? Se eu não sei que a esmola é demais, eu não tenho nem como desconfiar, porque eu só penso no valor da parcela muitas vezes. Não, o valor da parcela vai reduzir, para mim é suficiente, eu vou fazer, vai resolver meus problemas. Mas muitas vezes não vai, justamente por isso, porque não existem condições muito expressivas, assim, você não vai conseguir, se o mercado, de modo geral, está oferecendo uma taxa de 2% para o consignado, por exemplo, você não vai conseguir, numa instituição séria, meio. Sim. Precisa duvidar. E aí entra muito no que a Fabiana falou, né, Fabi, em relação a essa questão de vai atrás, né? Sim, sim. E a escassez, ela é um combustível para o sistema 1. Por quê? Porque a pessoa vive naquele modo de sobrevivência. Então, a pessoa que está desorganizada financeiramente, ela está sempre buscando um alívio imediato, o que acaba sendo uma isca para cair em golpe, né? O golpe da falsa pirâmide, que promete retorno rápido, né? O golpe de uma taxa mais atrativa de um empréstimo, uma solução rápida financeira, um falso emprego, né? Então, a pessoa vive nesse modo de
querer suprir logo essa necessidade de se organizar financeiramente. Mas é um ciclo vicioso, né? Que se você não parar para pensar emocionalmente, como a Gi está trazendo, você fica nessa roda, assim, o tempo todo, né? E uma outra coisa também que é bom a gente pensar é não existem soluções mágicas, gente. Não existe. Se você está depositando a solução do seu problema financeiro a uma solução mágica, algo que vai cair do céu, que vai trazer para você a solução, muito provavelmente você vai estar ainda mais suscetível a esse tipo de situação. Porque não existe solução simples para problema complexo. É simples de pensar. Assim, quando você estiver pensando aí, não, alguém vai vir resolver os meus problemas. Gente, na maioria das vezes não vai, não. A gente é que vai ter que realmente procurar maneiras de resolver os próprios problemas, de sair dessa situação. Da maneira como a gente conseguiu entrar, a gente tem que organizar forças para sair. O conhecimento é uma das principais maneiras que a gente pode encontrar para sair de soluções muito difíceis. Mas, normalmente, a solução não vai ser mágica. Essa solução de que alguém vai vir, vai me trazer uma taxa excepcional, ou vai me trazer um carro, por exemplo, para eu comprar, que custa 1/3 do preço do valor do carro de mercado, vai dar uma olhadinha antes. Para os 6 segundos que servem ali para você sair do sequestro emocional, eles servem para todas as situações. Pensa um pouquinho, será realmente que isso é possível? Será que isso é viável? Será que... mas alguém um dia conseguiu... Que bom para essa pessoa, vai né? Mas ser ela foi 1 em 1 milhão, né? Foi ela vai ser a exceção. E tem uma coisa interessante que é o seguinte... Tirando o Cooperforte, que no nosso caso a gente consegue, de fato, dar uma taxa bem diferente do resto do mercado. Exatamente. Mas é porque é cooperativa, né, gente? Mas é a uma gente tem que taxa lembrar excepcional disso. viável, não é a taxa inviável, né? Exatamente. É uma taxa viável. A gente vai para aquele recurso que a Fabiana acabou de falar, né? Vai lá no aplicativo da Associação Financeira. No nosso mesmo, ele vai achar na hora ali a taxa. Exatamente. Tá fácil, rapidinho, você entra lá. Hoje, na palma da mão, todo mundo consegue resolver isso. Liga para o número oficial da instituição financeira, ou um golpe de um falso advogado, por exemplo, liga no escritório que você contratou, ou entre em contato com o próprio celular que você já falou com ele antes, né? Geralmente é um número novo do WhatsApp que aparece ali falando com você. Então, antes de realizar qualquer pagamento ou taxa, que seja uma promessa dessas milagrosas que a gente está falando, valida para quem que você está fazendo, né? Tira os 6 segundos para poder você fazer essa validação. Sim, inclusive essa questão de taxas e tudo mais é bem comum agora a gente receber e-mail com taxa de imposto, disso, daquilo. Gente, tem portal para tudo hoje no governo, né? Você tem portal do Detran, tem portal para poder tirar IPTU, tá tudo. Então, procura o caminho certinho, que na origem vai estar certo. De vez em quando pode estar certinho mesmo, aquele boleto lá, mas você não perdeu muito tempo da sua vida e você conseguiu garantir que está fazendo uma transação correta, que está resolvendo um problema que de fato poderia ter te prejudicado em algum momento. Nesse caso não cabe o imediatismo, né? Você não precisa pagar naquele segundo aquele boleto. 10 minutos a mais ou menos. Nenhum boleto chega vencendo agora, né? Sim, ele vence no dia, agora não, exatamente. Nenhum. E geralmente nem no dia. Você tem um diazinho ali, tem uma coisa, ninguém vai falar assim, arma na sua cabeça, você vai pagar agora sim esse tributo, vai pagar agora essa conta. Exatamente. E aí a gente tem um ponto importante aqui, quando eu observo a questão do comportamento frente à educação financeira, frente a fraudes, que é a compreensão do todo, né? Não é raro, acho que vocês devem ter recebido amigos, parentes, que vêm falar, até conseguem falar contigo sobre problema financeiro, ou sobre fraude, mas ele conta um pedaço, né? Sim. E às vezes porque ele não olhou o resto. Estou enrolado no cartão de crédito e tal, não consigo resolver. Fala, tá fácil, você pega um crédito assim, com a taxa menor, você organiza, passa 2 meses para sua volta. Mas eu continuo com problema, por quê? Porque tinha um outro cartão... Poxa vida, a conversa não era bem essa, né? Como é que pode um negócio desse? Então, olhando para os dois lados aí, eu fico pensando muito, e eu quero que vocês conversem um pouquinho sobre isso comigo, para poder me ajudar, porque de fato as pessoas, quando a gente trabalha em instituição financeira, todo mundo procura a gente, né? Para pedir ajuda para alguma coisa. Como que a gente consegue... nem conversar, vamos já conversa para depois. Como que a gente consegue parar para olhar o todo? Porque muita coisa fica na sombra, né? Às vezes, no caso de situação financeira, eu penso só no imediato. Eu tô vendo que esta conta eu não estou conseguindo pagar. E esta conta vira o problema. No caso da fraude, eu falei assim, eu passei perdi minha senha para algum lugar. E eu só lembro daquele lugar, né? A gente tem hoje mecanismos, sejam comportamentais ou
de ferramentas, mesmo que a gente consiga olhar esse todo na nossa vida, para que a gente consiga administrar isso melhor, porque tem coisas que ficam à sombra. E quando a gente está na situação da escassez, que a Fabiana falou, a gente está ali na sobrevivência. Sim. Você olha o que está te deixando com medo, você olha o que está no perigo, e você acaba não olhando o resto, e o resto existe, e às vezes até nesse resto que você olha, você tem soluções aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Vamos. Quer começar, Gi? Pode ficar à vontade. Então, assim, para verificar as ferramentas de endividamento, a gente tem SCR, né? Tem o registrado, que a pessoa pode olhar, vai trazer algumas informações. O que é o SR, gente? Só pra gente poder deixar... E, aliás, o que é e se a gente, como pessoa física, consegue olhar também, que eu não sei se consegue. A gente consegue olhar, né? Eu não tenho aqui o caminho, mas a gente pode trazer. Você tem, Fabi, o caminho Eu todo? tenho do registrado, que também dá para postar. Eu trago. Sistema de crédito... Como é que é? Eu não lembro mais. Vamos pegar o nome depois. Isso, pedir ajuda pro nosso staff, que é universitário. Tem uma universitária aqui apoiando a gente, ela vai olhar pra gente qual que é o nome do SR. Mas o SR é um sistema de registro do Bacen, né, do Banco Central, que traz as informações a respeito do crédito que a pessoa tem. O crédito, seja ele vencido ou a vencer. Né? Então, ali você vai conseguir ter todas as informações da situação financeira daquela pessoa registrada num órgão oficial, né? que a gente tem condições de verificar as informações e que tem condição de validar. Mas eu acho que o mais relevante ainda para a pessoa conseguir ter acesso e conseguir fazer um bom planejamento financeiro é ela juntar, por exemplo, o contra-cheque dela para verificar todas as informações que estão lá de débito e verificar as contas, porque muitas contas da casa que ela assumiu podem não estar no nome dela necessariamente, porque a pessoa pode assumir as contas dos filhos, as pessoas assumem as contas dos netos e que não vão transitar necessariamente para título de educação financeira e de planejamento financeiro. Só a consulta ao CPF da pessoa é insuficiente. Porque assim, Gabriel, a experiência que a gente tem com o crédito e com os cooperados que estão em situação de endividamento é que, normalmente, eles assumiram outras responsabilidades de vida que muitas vezes nem eram deles. O que eu quero dizer com isso? O pai aposentado paga a faculdade do filho e paga a escola do neto. Essas dívidas do filho e do neto não estão registradas no CPF dele, na maioria das vezes, estão no CPF dos familiares. Mas o fluxo de caixa... É o dele. Então, se, por exemplo, aquela família foi estruturada com base no salário do pai, que tinha talvez um bom concurso público, ou um salário que deu a ele uma boa condição, ou uma aposentadoria que tem um salário maior do que a média dos salários do restante da família, ele pode muitas vezes estar sustentando 2 gerações além da dele. E pode ainda ter a esposa, que muitas vezes tinha um salário, ou salário era menor, ou que não tinha um salário específico porque trabalhava em casa naquele período. Então, ele tem uma rede de pessoas que ainda se sustentam no mesmo salário. Pensando nas estruturas familiares das gerações anteriores, isso era muito comum, muito né? Comum. A gente ter esse tipo de situação. E o interessante disso, você falou uma coisa importante aqui, que é uma coisa que eu não costumo falar para as pessoas e que é relevante. Olhar o seu contra-cheque, você nem se olha o meu. Eu acabei de pensar nisso, eu olho o meu, eu acho que não olho muito meu contra-cheque, mas não tem nada pendurado lá, mas assim... Mas a gente precisa conferir, né? É importante, né? Eu olho a minha conta... Mas agora, com tanto consignado, né? É importante a gente validar. Eu olho a minha conta, eu olho... Conta pra gente, Rafa, Sistema de Informações de Crédito, é o SCR, tá, gente? Lá do Banco Central. Obrigada. Existem formas de você proteger e blindar seu CPF ali, que a gente chama até de uma higienização cadastral, né? Então, tem o SCR, tudo isso você acessa pelo Gov, e aí... puxando a sardinha para o meu lado em relação ao antifraude, sempre faça a validação por 2 etapas, né? É sempre importante, por quê? Porque você está acessando um site, você faz a validação pelo seu próprio dispositivo. Aquele dispositivo... E tem que ser a conta... Tem que ter tem a classificação de contas lá dentro, né? Mas para quem não sabe o que é a validação em 2 etapas, amiga, só para as pessoas entenderem. Quando você acessa o Gov, lá tem a opção de você habilitar a validação em 2 etapas. Como que ela funciona? Você acessa o site, mas você tem que informar no site um código que é gerado pelo seu celular. Então, você tem que ter o app baixado ali no seu celular. Que é um celular já autorizado a ser conhecido. Utilizado. Naquele dispositivo, sempre tem um motor antifraude passando ali por trás. Então, ele vai validar a sua geolocalização. Às vezes, ele valida o comportamental. Se realmente você acessa... Tem o hábito de acessar naquele horário, né? Daquela forma. Então, isso é super importante para a sua segurança, né? Então, sempre fazer a validação em 2 etapas.
seja em aplicativos da Meta, seja no Gov, aonde for, e-mail. E lá no Gov, hoje você tem acesso a várias ferramentas que te ajudam a blindar o CPF e a conhecer o que está acontecendo na sua vida, assim, né? A entender o que está acontecendo na sua vida. Tem o SR que a gente citou agora, o SR importantíssimo, porque traz inclusive fatura de cartão de crédito, o acúmulo. Se você tem 5 cartões, ele traz tudo acumulado. Tem o Registrato. O Registrato, ele traz tudo que você tem no seu CPF em instituições financeiras. Então, o SCR não traz detalhado por instituição financeira, o Registrato já traz. Traz o que você tem de empréstimo, traz o que você tem de contas ativas, traz o que você tem de chaves Pix cadastradas e... Inclusive, quando eu fui no Registrato, eu descobri que eu tinha conta em banco que eu nem lembrava que existia. Sim, Aí eu falei, sim. gente, esse negócio tá ali até hoje, saí fechando tudo. É importantíssimo. Sabe Deus por que eu tinha aquelas contas? É importantíssimo porque às vezes aquela conta está adormecida e você nem lembra mais e em algum momento ela é invadida, né, por um golpista e ela pode ser utilizada como conta de passagem e você nem está sabendo. O famoso laranja, né? né? O famoso laranja, exatamente. E aí no Registrato, validou, né, a cada 2 meses e tal, viu o que você tem lá. O Banco Central recentemente lançou uma outra ferramenta que a gente chama não, que eles trouxeram o nome de BC Protege Mais, em que você pode habilitar para você bloquear o seu CPF na abertura de novas contas. Por que isso é tão importante? Porque a gente tem visto cada vez mais a utilização de CPFs para abertura de conta laranja. E aí, quando um hacker, por exemplo, invade um sistema financeiro e consegue subtrair milhões daquele banco, né? Ele usa essas contas para poder transitar e transformar em Bitcoin. E é interessante, fazendo esse tipo de abordagem, por exemplo, no caso daquela pessoa que caiu num golpe, que fez a chamada de vídeo e tudo mais, eu estou protegido com uma segunda camada no Registrato ou não? Perfeito, é isso. Você, ainda assim que você tenha caído no golpe, tenha feito uma validação facial e ele vai utilizar os seus dados para abrir uma nova conta, se você tiver habilitado lá no BC Protege Mais, ele não consegue abrir uma conta no seu nome, porque a instituição é obrigada a consultar para ver se tem algum bloqueio ou não. E ela só pode dar prosseguimento ao onboard, à abertura da conta, se você autorizá-la no Registrato. No Registrato não, no BC Protege Mais. Legal. Além disso, tem o RedSim também, né? O RedSim já é... Esse eu nunca ouvi falar. Receita Federal, também no Gov. E assim, é importante que, gente, em 10 minutos, quem está ouvindo a gente, você protege seu CPF em 5 etapas, 4 etapas, assim, de forma rápida. RedSim, você protege seu CPF para abertura de empresas, né? Para o seu nome não ser utilizado como laranja para abertura de CNPJs. Isso também a gente vê muito no mundo de fraudes, tá? Eles abrem uma empresa fake para venda nas mídias sociais, para venda no Instagram. Então, ele joga um anúncio patrocinado ali como isca, a pessoa clica, faz um Pix, porque aí geralmente eles também dão desconto para se você fizer em Pix, porque é um dinheiro mais rápido deles darem vazão, e essa empresa é falsa. E às vezes utilizou o CPF de um laranja que nem está sabendo que o nome dele foi utilizado nessa empresa, entendeu? E aí, como é que a gente faz para fugir dessa bendita empresa falsa? Porque é um negócio assim, e a gente ouve muito falar, né, gente? Fui comprar um tênis, não existiu o tênis, não chegou, foi nada. A gente ouve bastante falar disso, né? Aí nesse caso, se a compra foi feita por Pix, existe o MED, né? Que é um mecanismo especial de devolução, também criado pelo Banco Central. Cabe deixar claro que não tem garantia de devolução, mas o que é? Você caiu num golpe, você tem até 80 dias para poder fazer esse registro na instituição financeira. Então, você caiu num golpe, você percebeu que a compra não chegou. Você entra em contato com a instituição financeira, a sua, né? E pede para abrir um MED, porque você caiu num golpe, explica tudo, né? Óbvio, tenha evidências. Se puder, salva o print da tela, salva o e-mail de confirmação, abre um boletim de ocorrência para poder informar. E essa instituição, ela abre um processo contra outra instituição que recebeu o valor. A outra instituição, ela tem a obrigação de validar aquela conta do fraudador, do recebedor. Então, a partir do momento que ele identifica realmente essa compra tem um perfil de fraude, né? Tem de passagem, não é um CNPJ em que eu conheço sócios, em que eu tenho um relacionamento próximo, eles normalmente encerram um relacionamento. Se tiver saldo na conta, eles fazem a devolução do valor, seja parcial, seja integral, né? Então, não tem uma garantia de devolução. Por que eu sempre falo assim, ainda que tenha 79 dias, abre o MED.
Primeiro porque você marca aquela conta como fraudulenta, né? Então você cria um asterisco ali para o sistema financeiro, impede aquele CPF ou aquele CNPJ de abrir outras contas, porque aí o sistema financeiro ele se comunica e entende quando tem alguma marcação de fraude já. E normalmente, quando uma empresa dessa abre uma conta, ela não abre para aplicar um único golpe. Sim. Então ela está aplicando golpe em várias pessoas. E assim, quando eles tentam recuperar o valor, não é o valor que você fez, é o valor que tiver na conta. Sim. Então, se você fez uma compra de R$80 e lá tiver um saldo de R$80, a instituição é obrigada a fazer um bloqueio cautelar e, uma vez apurada como fraude, devolve para a pessoa que fez. É interessante isso porque, assim, a sociedade, a gente esquece, às vezes, no dia a dia, que a gente vive em comunidade, né? Então, às vezes, assim, foi só R$30, vou deixar para lá, um exemplo. Você ajuda outras pessoas também. Para você foi 30, para o fulano foi 50, para você 30 é pouco, para outro fulano 30 é muito. Então, se você mantém esse exercício de registrar onde tem que registrar, abrir o boletim de ocorrência, buscar o médico, você está protegendo os demais também. Exatamente. E isso é viver em sociedade, né? Você tem a sua responsabilidade individual e você... Acho que cada um tem condições de zelar um pouco pelo outro também. Exatamente. E a gente consegue abordar isso. A proteção, ela pode ser lateral. Ela não tem só que... Você consegue sair da sua bolha, do seu círculo e proteger outras pessoas também, assim, de alguma forma. Quando você não informa, quando você fica ali de forma passiva e não tem uma ação sobre aquela fraude, você alimenta esse motor, né? O fraudador está ali, ileso, nada acontece com ele, então eu vou continuar, nem que seja R$5, R$10. E outra coisa que eu deixo bem claro, assim, também é que o fraudador, ele nem sempre está aplicando só aquele golpe ali. Às vezes ele faz parte de uma outra rede que aplica golpes em magnitudes muito maiores, que já está numa investigação na polícia. Então você facilita também a polícia a entender, a dar rastreabilidade para a coisa, né? Então... super importante, seja em furto de celular, seja em perda de documento, caiu no golpe, faça o registro, não deixa de fazer. Fora que na internet também, dependendo da quantidade de registros que essas empresas recebem, quando você tenta fazer o Pix, o próprio sistema já informa, esse Pix está com suspeita de fraude. Ainda assim você quer concluir, porque outras pessoas que vieram antes fizeram a denúncia, né? Então, quando a gente tenta fazer para um Pix, uma chave Pix que já está envolvida em algumas outras verificações de fraude, o próprio banco informa, tem uma suspeita de fraude nessa compra, nesse Pix. Você deseja fazer a inclusão? E se a cabecinha tá no lugar, o sistema 1 tá dormindo bonitinho ali, você tá com 2 ativados, você vai parar e falar, opa. Você volta e fala, não. Perfeito. Se talvez tiver não tudo seja. Aí quando você tá nervoso, talvez... Isso. Exatamente. E se você tiver no desespero, às vezes mesmo sendo, você fala assim, não, eu vou pra lá assim porque vai dar certo. Porque assim, vai na sorte, né? Digamos assim. E a gente, enquanto instituição financeira, quando a gente recebe uma denúncia de fraude, ou seja, que o nosso cliente, o nosso associado é um fraudador, a primeira validação que a gente faz é quantas marcações aquela conta tem. É um caso isolado? Foi uma única denúncia? Às vezes é um desacordo comercial, às vezes foi uma briga entre parentes. A instituição tem esse poder de análise, né? Agora não. Recebi 30 denúncias no intervalo de uma semana. Opa, alguma coisa não está normal. Então, isso é super importante e as instituições financeiras têm essa obrigação de cuidar, né? Aí que entra a tecnologia, de cuidar da pessoa que está ali no modo sobrevivência do Sistema 1, né? Que é a fricção que a gente gera. Por isso, conhecer o que tem disponível de tecnologia é importante, né? Você precisa... É incrível, gente. Hoje não tem mais jeito. Você não consegue mais virar as costas para o que tem acontecendo, porque ao mesmo tempo que, ao se relacionar com ambientes tecnológicos, você está suscetível à fraude, é nesse mesmo ambiente que você vai conseguir se proteger contra elas. Perfeito. Então, é importante acompanhar, é importante olhar o que está acontecendo. A gente tem aí canais, Tech Tudo, enfim, tem vários canais que a gente pode até depois fazer uma listinha para o pessoal poder acompanhar, porque você vai conseguir entender tanto um pouquinho do mundo do risco, como um pouquinho do mundo da proteção, né? Então, informação não tem limite, né? Não tem limite. Mas você sabe que assim, a gente tem uma parcela da população que não tem acesso, talvez, ou que não tem essa habilidade, porque assim, a gente já está um pouco mais habituado com a tecnologia, com a verificação, com a quantidade de canais, mas tem uma parcela da população que usa o celular com muito menos... tecnologia do que talvez os jovens utilizem hoje, os adolescentes que já nasceram nessa era tecnológica, né? Mas uma dica que a Fabi deu, que eu acho que é extremamente simples e se aplica a todo mundo, teve dúvida?
não faça naquela hora. Se você está em dúvida, ou às vezes se você tem certeza, porque às vezes naquele momento eu ouvi a voz que era a voz da minha filha, eu tenho certeza que era. Espera um pouquinho, chama alguém, conversa com alguém antes. Se você não tem acesso, ou se você não consegue ter acesso direto a um outro celular, ou a um telefone, ou para ligar para alguém, né, ou a um computador para fazer a verificação, não faça naquele momento, espera um pouquinho. Chama alguém para te ajudar, ou teve dúvida, verifique sempre no site da instituição original, o site oficial da empresa. Não clique em links, não vá sair direto de um link que te encaminharam, porque você não tem segurança de que aquele link encaminhado vai realmente para o sítio de destino original. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer. Para quem está mais adepto à tecnologia, excelente, tem várias opções, várias coisas que a gente possa fazer. Se você talvez não é tão adepto, as questões de verificação de CPF, de guarda de CPF que a Fabi deu aqui, um filho pode fazer, um neto pode fazer para um senhorzinho, para uma pessoa que talvez não tenha condição, não tenha tanta habilidade assim com a tecnologia, mas é simples, é fácil de ser registrado, a gente pode fazer com minutos, os filhos vão conseguir ajudar, quem não tem essa habilidade talvez, e se você não fez, um pouquinho de dúvida, às vezes, já vai te salvar de cair num golpe que poderia te dar um problema. A pessoa veio na porta da sua casa, pediu o seu cartão do banco. Eu sei que a gente, às vezes, na inocência, pega o cartão e entrega. Realmente tem um problema, eu vou entregar. Pensa um pouquinho, será que o banco ia mandar alguém na porta da sua casa pegar seu cartão? Gente, se você não tem certeza, não entregue. Chame alguém, ligue para alguém. Estão me pedindo meu cartão. Será que isso é verdade? Será que isso corresponde? Liga para alguém da sua confiança, liga para alguém que você possa conversar, que você tenha acesso rápido. Será que eu devo entregar? A pessoa está aqui querendo buscar o cartão. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Então, só a gente duvidar já vai dar um pouquinho de tempo para o cérebro da gente voltar para o racional e pensar, será que isso está certo? Perfeito. Será que isso aqui realmente eu posso fazer? Porque a tecnologia é maravilhosa, mas nem todo mundo tem acesso a toda ela. Então, a gente quer aqui alcançar o máximo de pessoas possível. Se você tem acesso, utilize. Tem vários meios, vai ser muito bacana. Se você não tem, peça ajuda para quem tem, mas duvide. Duvidar talvez seja a primeira coisa. Será mesmo que esse carro é desse preço? Será que eu vou conseguir comprar esse carro nesse valor? Um carro realmente regular, com tudo certinho? Será que vai valer 1/3 do valor? Se a gente duvidar um pouquinho, pensar 2 vezes e checar, já é um caminho maravilhoso. A gente já vai conseguir reduzir em muito o problema que a gente tem. E que a Fabiana falou uma questão também da duração de uma tentativa de fraude, esse tempinho já desistiram de você. É isso. Exatamente. É isso. Eu acho que a gente tem que ratificar, né, hoje, reforçar essa questão do converse com seus pais, né, ajuda, tira um pouco do julgamento, do como que você caiu no golpe, como que você deixou isso acontecer, e vai para o lado do pai, eles estão ficando cada vez melhores. A gente precisa se preocupar e falar mais sobre isso mesmo. Vamos né? falar disso agora, então. Falar como que a gente conversa de dinheiro com os familiares, com os amigos. Aí a gente tem falado muito de pai, que é muito comum na nossa faixa etária, que nossos pais já estão idosos. A gente olha e tem essa relação, né? Sim. Vamos falar sobre ela também. Mas tem um ponto importante, que eu vou lembrar muito da minha adolescência, do início da minha vida adulta, que é, quando eu cometi um erro financeiro, eu tomava uma bronca, né? Então, vamos começar de trás para frente. Como falar com quem está embaixo? Seja um sobrinho, seja filho, seja, enfim, alguém que existe uma relação de responsabilidade vertical e que, às vezes, ninguém vai ocasionar perda de propósito, né, gente? Claro. Ou ninguém vai perder o controle sobre a vida financeira de propósito. Como que a gente... E assim, naturalmente, no dia a dia, a gente se irrita um pouco com as coisas, né? Como é que você deixou isso acontecer? Caramba! Né? É isso. Como que a gente pode conversar primeiro com quem está no nível de sociedade que a gente tem uma hierarquia natural de idade e tudo mais, com quem está ali embaixo ainda, começando, aprendendo, né? Que às vezes a gente tem aquela percepção de que, nossa, mas ele tem tanta informação, esse adolescente, não criança, né? Esse adolescente, esse jovem ali de 20 anos, 20 e poucos anos, como é que você não sabe disso? Se eu sei, você que está aí o tempo inteiro com a cara no telefone, não é assim que o pessoal fala? Como é que você não sabe? Aí eu acho que a gente tem 2 pontos a pensar, assim. O primeiro é o de fraude, que é um caminho que a gente precisa conversar, mas eu vou voltar até um pouquinho. Quando a gente tem crianças, inclusive crianças e adolescentes em casa, a gente precisa normalizar falar de dinheiro com eles.
porque a gente ainda trata dinheiro como um tabu. Eu não falo de dinheiro, eu não explico sobre o dinheiro em casa, a gente não tem essas pautas normalmente de educação financeira, nem na escola, nem em casa. No máximo, eu falo, tô apertado agora, não posso, né? Não vou fazer. É o máximo que tem de... Exatamente. Ou a gente gera uma série de gatilhos de escassez nas crianças para dizer isso é muito caro, não vou fazer, ou Não isso tenho aí, dinheiro, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não vou fazer isso. Então, a gente não tem essa conversa de explicar para as crianças como é que a gente trabalha com dinheiro. E a gente não tem essas conversas, Gabriel, justamente porque a gente também não foi letrado em dinheiro, a gente também não fez isso, né? Então, qual é a melhor maneira de passar para as crianças uma boa educação financeira? É você conseguindo curar em você primeiro a sua relação com o dinheiro, para que você tenha condições de passar para eles outras formas de lidar com o dinheiro. Se você quiser começar por eles, vai dar ruim. Primeira coisa. A segunda é, ok, eu vou me tratar, eu vou saber como é que eu vou gerir as minhas finanças, eu vou sair desse lugar de assumir responsabilidades que eu não deveria mais assumir para permitir que as pessoas consigam assumir os próprios problemas e dar direcionamento a eles, sem que necessariamente eu tenha que fazer coisas que eu talvez esteja carregando e que não deva mais. Mas para que eu faça isso, eu preciso ter conversas difíceis com pessoas que eu amo. Então, se eu tenho um relacionamento se eu estou, por exemplo, nesse lugar de estar assumindo contas dos meus filhos, a gente tem que entender uma coisa: dinheiro é relacionamento, dinheiro não é outra coisa. Dinheiro é relacionamento. Se eu estou assumindo finanças de outras pessoas, se eu estou assumindo responsabilidade de filhos e de netos, eu estou fazendo isso pelo relacionamento, porque eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo talvez de ser julgado, eu tenho medo de se eu fizer isso eu vou decepcionar o filho que precisa. Me veio uma conversa fim de semana engraçada, eu estava com meus pais, e a gente estava falando de um caso de uma pessoa, e em algum momento minha mãe falou o seguinte: mas o dinheiro da pessoa, independente de se é muito ou se é pouco, se sobra ou se não sobra, o que fazer com ele é decisão só dela. E não pode ser um problema se ela não quiser, por exemplo, apoiar alguém naquele momento, mesmo que ela tenha a disponibilidade. Sim, mas essa daí é difícil, uma avaliação, né? Madura, né? É madura da sua mãe de pensar, o dinheiro dela deve ser... Tá lá na frente já. Deve ser dela. É uma posição extremamente madura. Mas é desconfortável, né? Dizer não para quem você gosta. Você fala assim, mas eu tenho dinheiro aqui. Mas a Gi tá trazendo essa questão e eu tô pensando aqui, refletindo. É tão importante você ter essa conversa enquanto criança e adolescente, né, sobre dinheiro, sobre a relação com o dinheiro, para que esse adolescente não venha a ser um adulto dependente. Exatamente. Com a família dele, e nós né? somos uma geração que acho que teve pouco acesso à educação financeira, né? Uhum. Não sei vocês, mas eu, com 20 e poucos anos, me enrolei. Não, totalmente. Eu também. Aí é aquela pergunta, né? Você é virgem de Serasa? Não, com certeza não. Não Hoje em sou dia, graças a também, Deus, há né? muito Você é, tempo. Fabi, virgem de Não Serasa? sou virgem de Serasa. Hoje o Serasa é meu amigo, eu fico lá, meu score é lindo, aquela coisa. Mas, gente, chegar lá com 20 e poucos anos de idade, olhei e falei, me ferrei. E maturidade, agora? faz parte do processo também. Mas né? isso talvez é o que a gente está falando. Será que se dinheiro fosse um assunto fácil de conversar, fluido. até no teria sentido sido de assim? vi um problema aqui, meus pais falaram, gente, estou com um problema aqui, como é que eu posso resolver? É isso. Na relação que havia na minha família naquele momento, eu ia tomar um esporro, né? Uhum. Como é que seria isso acontecer? Ou seja, é possível construir uma relação saudável, inclusive para que quando apareça, e para a fraude também vale. Para quando apareça o problema, o ambiente, claro, não pode ser um ambiente de passar a mão na cabeça e tá tudo certo sempre, mas um ambiente de vamos resolver juntos, a gente consegue sentar e você, com os seus recursos, vai conseguir resolver o seu problema, que eu acho que é muito importante, né? Se você terceiriza para o adolescente, para o jovem, a solução, fala, não, eu vou resolver para você. Você vai criando a dependência que a Fabiana acabou de falar. Tira dele a possibilidade de crescimento, né? Mas se você fizer um plano com a pessoa e falar assim, tá, você tem uma entrada de tanto, você tem uma despesa de tanto, vamos organizar. O que você deixar de fazer? Mas você imagina o pai que nunca fez isso para si mesmo, que nunca conseguiu olhar os próprios, ele vai chegar para o filho e vai falar, senta aqui, vamos ver. Provavelmente ele não vai fazer isso, porque ele vai dizer, não consigo fazer isso nem para mim, até eu tô enrolado. Ou ele vai dizer, não tenho condição de ajudar. Tá difícil para todo mundo, né, meu filho? Sempre tem vai alguém, dizer, né? Um padrinho, um amigo próximo, então, alguém mais velho que possa orientar. Eu acho que a gente consegue identificar à volta da gente aquelas pessoas que a gente entende como prósperas, mas no fim elas só organizaram a coisa direitinho, né? E elas vão poder te ajudar. Acho que mentoria a gente encontra, às vezes, nos lugares mais improváveis, até olhando na em internet, volta, né? se a gente procurar fontes confiáveis, a gente vai encontrar pessoas que sabem nos direcionar para como fazer, né? De por onde eu começo, como é que eu faria isso. Mas
O mais bacana é, se eu já tiver feito isso por mim, então, para os pais que estão ouvindo, comece por você, quer ajudar a sua família, quer que seus filhos tenham essa consciência financeira, comece você a organizar a sua vida financeira, a olhar para ela de outras formas e procurar soluções para que depois você consiga chamar os filhos e falar, então, ó, eu estava aqui com um problema, mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, deu certo para nós. Ou a gente chegar e falar, então, ó, este ano a gente tem aqui um plano. Nosso plano é, por exemplo, a gente quer viajar, tá bom, mas para viajar e a gente conseguir viajar todo mundo, nós vamos ter que fazer essa concessão. Tá todo mundo aqui de acordo que nós vamos fazer assim? Porque se eu já deixei isso alinhado, você concorda comigo que quando ele vier dizer, pai, então, eu tô querendo comprar tal coisa, fica muito mais fácil você dizer, então, você lembra que a gente conversou lá? Não precisa mais brigar, eu só vou lembrar para ele. Então, a gente tem um objetivo para este ano. Nosso objetivo era a viagem. Se a gente fizer isso aí, nós vamos descasar lá. O que você acha que vale a pena? Você quer desistir do outro para pegar esse? Para fazer esse aqui, você acha que vale a pena? Aí a gente vai construir isso com as crianças e com os filhos. E uma fonte legal aqui da gente trazer é o seguinte. No livro Psicologia Financeira, ele diz assim, que a gente vai lidar com o dinheiro de acordo com o que a gente aprendeu na juventude. Então, a partir dos 16 anos, a teoria que eu aprendi, ou a prática que eu aprendi, porque ainda que eu não tenha, que ninguém tenha falado comigo a respeito do dinheiro, eu vivi alguma coisa de dinheiro ali na casa. Eu vivi aquela sensação de ou ter dinheiro abundante ou de não ter. Aquilo que eu vivo vai gravar em mim uma sensação. Aquilo que está gravado em mim naquela primeira juventude ali dos 16 aos 21 anos, vai fazer com que o meu comportamento financeiro vai replicar aquilo que eu aprendi. É uma ancoragem, né? E olha quanto que é verdade. A gente, assim, às vezes fica resistente quando fala na questão financeira, mas quantos hábitos a gente tem hoje que são dali, dessa fasezinha da vida, que a gente replica da casa dos pais, da vida que a gente levava e por aí vai, né? Exatamente. Ou seja, é verdade, gente. Se você olhar para coisa mais simples, você vai ver que é verdade. É verdade. Vamos pensar agora na segunda fase. Chegamos à vida adulta, 30 e poucos anos, e a gente tem duas situações, né? Acho que hoje é até mais fácil lidar com isso. Acho que as pessoas são cada vez mais independentes financeiramente, independentemente de estar num relacionamento ou não. Me enrolei. Olho pro lado, sou eu sozinho, né? Que eu faço, meu Deus? Pra onde que eu vou? Porque, assim, ainda mais, por exemplo, pensa assim, e aí tem muito disso, ainda mais aqui em Brasília, em grandes capitais, é muito comum a gente ter situações, pessoas que não têm mais rede de apoio familiar, que elas mudaram de cidade para conseguir uma oportunidade melhor naquele lugar. É muito comum. E você tá sozinho, ele fala, cara, e agora? Pra quem que eu vou recorrer? E aí a gente tem que lembrar que, às vezes, a sua cooperativa, o seu banco, ele também é seu amigo, né? Com certeza. Ele pode ser seu amigo se você buscar ele direito. Sim, se a gente tomar decisões inteligentes, a gente vai encontrar saídas. Então, assim, estou enrolado, já percebi que o meu salário não cobre os gastos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, eu tenho possibilidade de fazer renda extra? Eu consigo ter outro recurso que vai ter uma outra entrada aqui que vai me ajudar? Se eu consigo, eu posso atacar por esse lado. Mas eu estou partindo aqui do pressuposto que a gente já avaliou porque eu me enrolei, tá? Uhum. Se eu estou me enrolando para poder sair com os meus amigos, porque eu quero ter vida social e os meus amigos vão para lugares em que o meu salário não alcança, eu vou ter que pensar bem como é que eu vou fazer para ir com eles, porque se eu disser para você, não saia mais com seus amigos, provavelmente o que vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai dar certo, né? Se eu falar, não, então troca de amigos. Eu vou dizer, oxe, mas meus amigos são bons, eu quero esses amigos, eu não quero trocar de amigos. Então, se trata de satisfazer a sua necessidade emocional de outra forma. Eu sei que eu quero sair, mas se eu saio e bebo muito, e eu gasto muito porque eu estou bebendo mais do que eu consigo pagar, ou mais do que eu deveria, uma opção é, tudo bem, eu vou parar de beber, acontece. Ou eu vou beber um drink daquele ali durante a noite, ou eu vou sair uma vez a cada 15 dias, não vou sair todo final de semana. Ou vou compartilhar com meus amigos que eu não estou podendo fazer aquilo agora e eles podem vir com uma solução para mim. Exatamente. Que não envolve emprestar dinheiro, pelo amor de Deus, né, gente? Mas que envolva outras coisas, porque, sim, a gente vai muito além da nossa capacidade financeira socialmente, Sim, né? Então, e às vezes a gente perde um pouquinho a noção de... Acho que o jantar ambiente... em casa, igual você comentou. Ao invés de repente sair, vamos fazer um jantar em casa. As pessoas conseguem trazer solução porque a companhia é legal e você é relevante para aquele grupo de amigos. E se os amigos não realmente... for, você descobriu já que... se os amigos realmente forem legais, eles vão querer fazer outras coisas junto com você. Não vai ser necessariamente só aquele passeio, né? Você vai poder fazer outras coisas. E agora, pensando em fraude? Mesma situação. Estou sozinho, né? Moro lá numa cidade que não é a minha cidade, que eu tenho uma rede muito fácil de apoio ali no dia a dia e tudo mais, nananã. A quem recorrer quando eu percebo, putz,
cair. A gente viu já que a gente tem uma questão muito de... Mas e o aconselhamento, né? Ali nessa questão de 30 anos, 35, que é a fase que a gente está citando, o aconselhamento é entrar em contato imediatamente com a instituição financeira, né? Não tem outro ponto. Não fica ali discutindo com o fraudador. Você viu que caiu no golpe, desliga imediatamente, liga para a instituição financeira para tentar reaver pelo menos parte do prejuízo. Quando a gente está falando de um idoso, né, dos nossos pais e tudo, a gente pode estabelecer combinados que funcionam. Então, pai, se te ligaram falando que é do banco, ou se entraram em contato pelo WhatsApp, vamos combinar o seguinte, antes de você responder ou passar qualquer dado, você me liga? Interrompeu ali aquela conversa com o fraudador, liguei para cá. Tirar essa parte do julgamento, né? O idoso, ele tem medo dos filhos, né? A gente que troca o papel ali na velhice, né? Então, medo de demonstrar essa fraqueza que caiu no golpe, que foi até vítima. Porque essas pessoas, elas foram a referência por muito tempo. Isso. E acho que se perceber não mais como referência, mas como vulnerável, né? o que está vulnerável e que tem que buscar ajuda, isso é complexo, né? Naturalmente. Isso. Às vezes traz vergonha também, né? Não é só o medo, às vezes a vergonha também é como é que eu vou dizer para ele que eu fiz isso. E às vezes a culpa um pouquinho é de quem está na faixa de baixo, né? Que a gente, como tomava as broncas lá atrás, quer dar bronca agora para frente. Isso, inverte o papel. Então, eu acho assim, tanto na parte do endividamento, quanto na parte da vulnerabilidade de caiu no golpe, nesse caso, o endividamento ou o golpe isola. Se você se tranca, né? Se você se fecha para isso, ele isola. E, de repente, uma conversa aberta e franca, ela reconecta. Reconecta famílias, reconecta amigos, né? Você ter alguém ali do seu relacionamento próximo para você trocar essas experiências. Acho que até a percepção, às vezes, de que essa proximidade nesse ponto é uma maneira de manter a liberdade. Porque dependendo de um golpe que você cai, que você toma, você passa a depender de seus filhos. E isso é real. Isso. E a gente vê casos acontecendo assim. Então, acho que até a percepção de... Eu não estou fazendo isso porque eu quero controlar a sua vida. É para garantir que você vai continuar tendo o controle da sua vida. E nem é para você ter medo, né? É para você ter autonomia. Eu acho super importante deixar isso claro também. Né? Os idosos têm que ter autonomia, os jovens, os adolescentes têm que ter autonomia, mas é aquela autonomia compartilhada, né? De forma que você não está só ali. Ninguém todo mundo está suscetível. Né? Em qualquer aspecto da sua vida, você precisa de apoio, a depender da situação, do momento, da fase, você vai precisar de algum apoio. Ninguém consegue E nada disso que a gente está falando está relacionado a QI, né, gente? Eu acho que... Assim, a pessoa está exposta, seja como for, pega um momento de vulnerabilidade mesmo. Eu presenciei um caso de um conselheiro nosso que comentou que a filha dele estava casando, né? E ele mexendo com os contratos, ajudando, obviamente, a filha no casamento financeiramente, inclusive. E aí entraram em contato com ele, se passando pela filha, e falando, pai, eu preciso de um Pix rápido para pagar uma parte lá do casamento, XPTO, XYZ. E aí ele quase fez. Porque como assim, né? Muito óbvio, foi uma situação parecida. Então, o que eu estava comentando com o Gabriel antes, assim, é que até a nossa exposição a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente expõe numa rede social que está casando, que está nesse momento de vida e tudo... Ou contrata fornecedores que não são de procedência conhecida, não foi indicada por ninguém. Então, é alguém que está ali no meio que pode aplicar um golpe de engenharia social numa pessoa mais vulnerável. E eles pegam momentos assim, né? Essa é até a minha área, né? Comunicação. Qual que é a situação? A gente vê, às vezes, influenciadores que expõem a vida inteira e tudo mais. A gente não percebe que aquilo ali é um personagem. Ele não está expondo a vida dele inteira. Ele expõe um estilo de vida. O que ele quer mostrar. O que ele quer influenciar. E aí acaba que, sem querer, isso fica muito naturalizado pra gente. Não, ele mostra a vida inteira, mostrarei a minha também. Você não tá ganhando nem um centavo com isso. Você tá só Mas parece tão natural, né? Aquela pessoa está fazendo isso porque ela definiu ali, vamos chamar de personagem, né? Não é bem isso, mas ela definiu um personagem que ela tá vendendo um conteúdo, né? E esse conteúdo perpassa pela vida dela. Mas é óbvio, gente, que o dia a dia dela de verdade não está ali. Né? Ou pelo menos não deveria estar, né? Assim, quem já sabe, já resguardou uma parte, né? Exatamente. Porque já sabe do perigo então ela tá fazendo ali, aquilo 100%. ali é um negócio. Isso. E tudo que ela coloca é para conseguir um resultado. Trabalho legítimo, é isso que ela faz. Quando a gente tenta replicar isso no universo inverso, né?
do anônimo, digamos assim, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo portas, deixando todo mundo entender como é que nossa vida funciona, que horas eu vou para a escola, buscar meus filhos na escola, que hora que eu vou para academia. Onde eles estudam. Onde é que meus pais moram, né? Tudo isso eu começo a colocar lá, achando que talvez eu esteja buscando um caminho para virar um influenciador. A coisa não funciona bem assim, né? A gente tem sempre que pensar um pouquinho. Então, tem muito influenciador, por exemplo, que com certeza tem conta privada diferente, que é só pro relacionamento pessoal dele. Que ali essa pessoa vai expor as próprias estruturas reais de dia a dia e tudo mais. Então, pensa um pouquinho, posiciona melhor ali sua rede social, porque você pode estar gerando um risco desnecessário para você e para sua família, porque às vezes o golpe não é nem contra você. O caso, por exemplo, que a Fabiana acabou de contar, quem ia sofrer o golpe, talvez não seja nem quem estivesse expondo aquilo na rede social. É somente um parente que está relacionado, mas porque você expôs demais, aquela pessoa ficou vulnerável também. Então, esse cuidado ele é importante. E aí que a pessoa vai buscar a parte mais frágil dessa corrente aí. Eu acho assim, uma outra coisa que a gente tem que deixar claro, né, como sociedade, é que não tem essa de não vai acontecer comigo. Todo mundo tem um telhado de vidro, sabe? Todo mundo tem seus dados vazados em algum lugar. Seja o CPF, seja nome completo, data de nascimento, filiação. Então, em algum momento, vai ser utilizado aquilo para... Eu já quase caí em golpe. Você já quase caiu em golpe? Eu já quase, assim, Sim. quase, na porta. Eu falei, uai... Gente, eu trabalho com isso. Eu estava, vou até citar um exemplo, eu estava numa pauta, numa call, tratando sobre um caso envolvendo polícia, né, de fraude, que é conhecido no nosso meio, e eu recebi um e-mail da polícia pedindo evidências claras, assim, no momento que eu estava na call. Aqui, na outra tela, eu lendo, aí eu mandei para um amigo meu o e-mail e falei, olha só, eles estão me pedindo as evidências por e-mail e tal. Aí ele, que é de cyber e tudo, falou, não manda. Não manda. Você vai cair no golpe. Mas você vê que em todos os casos a pessoa precisou duvidar um pouquinho. Ela Sim. precisou olhar e falar, nossa, mas será que é isso? O pessoal tá atualizado, que me pediram um negócio no e-mail, aí você olha e fala, como é que será? é? Falando em vó, prudência e canto de galinha, como é que é? Nunca demais? É algo assim, né? E assim, exatamente. Se você duvidar um pouquinho, vamos de novo nos 6 segundos, né? Se você parou para pensar 6 segundos, gente, essa pessoa aqui tá parecendo muito a minha filha. Na hora dá um pânico, de repente você olha e fala, não, mas minha filha tá em casa. Se a gente parar um pouquinho para pensar, será que é isso mesmo? Perfeito. Será que eu tenho como? Às vezes, gente, é só voltar, sai do emocional um pouquinho e pensa, será que isso é verdade? E é importante também que a gente sabe que a gente não consegue resolver nada. A gente tem instâncias para resolver tudo, seja no caso de uma fraude eu vou no MED, se for uma coisa um pouquinho mais grave eu tenho que ir na polícia. A gente precisa entender isso. Você não tem poder de resolver muita coisa, né? Então, por exemplo, sua filha sofreu um acidente, liga, você não vai pegar o carro e colocar sua filha dentro de coisa, você tem que procurar alguém, não é isso? Então, é a mesma lógica. Tem que procurar alguém para te ajudar. A gente vai caminhando para o final. Agora que a gente já está um tempinho aqui batendo papo, tá bom. Acho que rendia muito mais tempo aqui, mas a gente tem que ir. Vamos encerrar aqui, então, pensando em dois pontos. O primeiro é como que a gente pode... A gente falou tudo aqui já, mas vamos amarrar um pouquinho. Como que a gente pode criar uma estrutura pensada em educação financeira para virar uma barreira contra a fraude? Então, vamos lá. Primeira coisa, especificamente para fraude, vou falar isso algumas vezes, né? Duvide sempre. Viu uma condição muito boa, uma condição financeira muito excepcional? Pode ser verdade? Até pode, mas duvide. Vá no site da instituição, verifique lá. Se você quer ainda resguardar o seu patrimônio, sempre pense, será que realmente eu preciso disso? Será que eu estou fazendo isso, estou fazendo essa compra, ou eu estou querendo fazer esse empréstimo? Será que é por um motivo que realmente vai satisfazer uma necessidade urgente, ou será que eu só estou precisando de reconhecimento ou de amor de alguém, ou estou fazendo aquilo porque eu não quero me estreitar com a pessoa, eu não quero que a pessoa fique talvez magoada comigo se eu deixar de fazer. Então, pense primeiro no motivo, porque todas as decisões que a gente toma, que normalmente não são boas, elas estão focadas em condições emocionais. Se você não tem como avaliar emocionalmente aquela situação, dá um passinho para trás. Pensa um pouquinho mais, será que isso realmente é necessário? Será que essa compra é necessária? Será que eu estou fazendo isso realmente por um objetivo comum, um objetivo maior, ou eu estou fazendo isso só porque eu quero que alguém goste mais de mim do que ele está gostando hoje? Ou só porque eu não quero que a pessoa fique chateada comigo se eu não fizer? Então, a frase da sua mãe foi perfeita, o dinheiro da pessoa ela deveria usar
como ela deseja, para o bem dela, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Às vezes as nossas opções financeiras, elas são muito mais para cobrir buracos emocionais do que para trazer realmente solução racional. Sim. E aí, da mesma forma, a gente vai ver que as questões emocionais são as que sequestram a nossa inteligência, porque não tem nada a ver aqui com o fato da gente ser inteligente ou não. É naquele momento, como eu não consigo avaliar aquilo racionalmente, como eu não consigo usar a minha inteligência a meu favor naquele momento, eu só uso a emoção. E a emoção, muitas vezes, ela não é uma boa companheira. Isso. A gente precisa fazer uma validação para saber. Tudo bem, eu estou aqui neste momento, eu acho que é o melhor a fazer. Mas se eu pensar um pouquinho mais, será que eu faço isso? Será que eu continuo fazendo isso? Será que essa compra continua sendo necessária? 5 segundos, né? Um pouquinho mais que eu pensar. Será que se eu der um passinho for para tomar uma água, se eu for ao banheiro, será que eu faria a mesma compra? Será que eu transferiria o mesmo dinheiro? Será que eu clicaria nesse link? Se eu pensasse um pouquinho. Então, assim, se tem dúvida, não faça. E tem uma questão também que eu acho que é a informação, né? Muito no sentido muito amplo disso, porque todo conhecimento, ele é poder. Então, conhecer a sua própria estrutura financeira, conhecer as suas relações financeiras todas, com todas as instituições financeiras que você tem, tudo isso vai te minando, te cercando, perdão, para minar o approach, né? A chegada do fraudador. Porque, opa, eu sei... o caso bobo lá, que hoje em dia está ficando bobo, mas que já vem a outra coisa, que é da falsa central. Se eu sei como que eu uso meu dinheiro, onde que eu costumo comprar, tudo direitinho, eu sei que aquilo não vou dar importância para aquilo. Por quê? Porque eu sei o que está acontecendo em minha volta. Sim, né? sim. Então, manter um nível de controle, né, Fabiana, em relação a tudo que você tem, seja de contas, cartões e por aí vai, se você está devendo, se você não está, o que eu estou devendo, quanto custa cada parcela. Perfeito. Tudo isso te dá uma barreira de proteção. Né? E assim, nenhuma instituição financeira legítima, ela vai te obrigar a responder aquilo de imediato. Ela super vai entender se você falar assim, eu prefiro ligar na central e fazer a confirmação por lá. E aí você não vai ligar no número que a pessoa vai te passar, óbvio, né? Você vai ligar no número que você já tem salvo da instituição financeira. Então, é você se munir dessas questões, né? Eu acho que o antídoto é a fricção, como a Gi falou, que é o você parar e você sair do sistema 1, que isso não está relacionado a grau de instrução, né? E você ir para o sistema 2 e pensar racionalmente mesmo. Além disso, a questão da proteção do CPF que a gente comentou, né? Eu acho que depois a gente pode colocar um videozinho, o Gabriel até instruindo. Então, a questão do registrato, a questão do RedSim, lá do CNPJ, do BC Protege Mais, e você ficar acompanhando aquilo ali com certa recorrência, né? O que tem de lançamento no seu cartão, o que tem de lançamento no seu contra-cheque, conversar com as pessoas que você confia. Eu acho que tudo que a gente trouxe aqui, se as pessoas absorverem pelo menos 50%, a gente já sai muito feliz, né, Parece Gi? que é muita coisa, mas é rápido, né, gente? É rápido. Você fazer tudo isso, você faz rapidinho. Você consegue manter um acompanhamento. Inclusive, eu tenho na minha agenda do telefone um alarme todo mês de olhar o SR. Então, e assim, quem se interessa pelo tema, eu acho que é importante até você começar a estudar mais e ter um pouco do autoconhecimento para entender lá atrás onde foi que ancorou aquela decisão. Leva né? para terapia se precisar. Isso! Leve mesmo. É o comportamento financeiro, o comportamento de imediatismo, de ansiedade. Com quem eu aprendi isso? É uma boa pergunta da gente se fazer. Sim. Com quem eu aprendi isso? Com quem eu aprendi a gastar dinheiro dessa forma? E às vezes a gente, assim, a gente só não quer perguntar, que a gente sabe a resposta. A gente sabe. Né? Se a gente perguntar, a gente acha. Com quem eu aprendi que faria dessa forma? Se a gente começar a fazer essa reflexão, muitas vezes a gente vai olhar e vai descobrir que a pessoa fazia porque naquele momento fazia sentido, mas hoje ela nem faz mais. E eu ainda estou aqui repetindo porque foi assim que eu aprendi. Perfeito. Então, as decisões que a gente toma... para fechar, assim, talvez a gente tenha que pensar nisso. As decisões são muito mais emocionais do que racionais. Então, se você está com medo de estar tomando uma decisão ou não tem certeza que aquela decisão está sendo racional, pensa um pouquinho. Dá uma Porque respirada. Dinheiro é relacionamento e golpe também muitas vezes está ligado ao relacionamento. Eu estou caindo em golpe porque eu estou permitindo que aquele relacionamento me influencie ao ponto de eu não conseguir pensar racionalmente se aquilo é viável ou não. Aliás, inclusive os fraudadores nadam de braçada na Black Friday por isso, né? Porque ela tem senso de urgência. Não, e outra, as próprias instituições ficam sobrecarregadas para controle, né? Então, eles aproveitam dessa demanda alta, que às vezes afrouxa um pouco ali o filtro de monitoramento, para poder mergulhar nesse mundo. Então... E aí a gente vê, mas ainda assim, se eu estou acompanhando, vendo se eu preciso, né? Quando chegar a oportunidade, eu até sei se aquilo é absurdo ou não, né?
Você vai saber se é esmola demais, se não é. Perfeito. Né? Com certeza. Se- Você vai estar consciente para analisar aquilo ali de outra forma. Se você já olhou muitas vezes, se eu já estou pesquisando o preço. A Black Friday, por exemplo, um ótimo momento para fazer isso. Eu quero comprar um robô aspirador para minha casa. Eu quero mesmo, é verdade. Compro porque mudou minha ótimo. vida. A minha comprei também. ainda. Mas e se você está pesquisando o preço, você sabe, esse robô que você quer custa 2 mil, custa 3 mil. Aí se ele vem na Black Friday custando 4, o dobro da metade, não vai adiantar nada. Mas você tem a consciência. Ou ele chegou a Isso também é 300 reais. golpe, você não né? faz- É Vamos golpe deixar também. claro que isso também é golpe. Então, São as duas situações. Ou um negócio com preço ridículo, fala assim, não tem Não Black pode Friday que faça um ser. milagre desse, né? Ou então você vai pensar, ok, tem 2 robôs, um custa 3 mil, o outro custa 300. Será que eles vão fazer a mesma coisa, ainda que seja um robô real que você vai receber? Esse daqui, ele vai fazer a mesma coisa? Então, assim, se você tiver a tranquilidade de fazer essa pesquisa, de dar uma olhadinha lá na descrição do produto, eu quero um produto que tenha mapeamento da casa, que eu consiga ligar... não estando aqui, eu consiga programar para ele funcionar. Será que um robô que custa 300 reais vai fazer isso? Com certeza não. Não vai. Então, assim, mas você precisa ter a consciência. Se você tiver essa análise, se você não comprar no impulso, não, mas veio aqui, tá? Porque normalmente, Gabriel, tem uma outra coisa que a gente precisa dizer, assim, a gente tem essa atração por promoção, por frete grátis. O ser humano, de modo geral, tem. Então, quando você vê um negócio que está escrito promoção, você vai pensar, não, esse daqui vai ser igualzinho aquele lá, vai fazer a mesma coisa. Não faz. Pensa um pouquinho, será que faz? Não vai fazer, né? Então, vamos recapitular? Vamos. A palavra de ordem é desconfiar primeiro, né? Desconfie. Sim. Tá, pensando em fraude, qualquer outra coisa, desconfie. A segunda palavra é controle. Entenda o que está na sua mão, o que tem no papel ali. Tem a entenda clareza do pensamento. quanto você da ganha, o que decisão. está acontecendo com o seu contra-cheque, o que está acontecendo com as suas contas, o que você tem de financiamentos ou não, ou de dinheiro guardado também, né? É porque a gente fala muito de crédito e tudo mais, mas a gente tem tanta fraude relacionada a investimento também, né, tem. gente? Sim, Então, sim. entenda em que ambientes você está transitando com o seu dinheiro, eu acho que é importante. Reclame Aqui, por exemplo, está aí para te ajudar. A gente tem consumidor.gov para te ajudar. Você consegue pesquisar a idoneidade de algumas empresas. Eu, por exemplo, se aparecer Reclame Aqui e não estiver lá, eu já não compro. Eu não sei, não existe o negócio. Não tem Pode ser um nenhuma, exagero? né? Pode Ou ser um às vezes exagero. tem muito também, né? Muita reclamação e dali já é um Exatamente. ponto de É um bom partida. parâmetro. E aí É um você parâmetro. consegue, ou seja, buscar informação, conhecimento. A informação está aí, então tem que olhar. E a outra questão é, respira. Cada momento da sua vida você tem uma necessidade, você tem um estresse, você tem alguma transversal que está passando pela sua vida que ela pode influenciar suas decisões. E às vezes um passinho atrás, respirar, pensar, você consegue trazer uma camada de proteção para conseguir proteger o seu patrimônio, né? Proteger a sua qualidade de vida, porque é importante a gente falar sobre isso. É qualidade de vida financeira fora de ordem, seja porque caiu num golpe ou porque você está fazendo um monte de coisa atabalhoada e decidindo as coisas sem pensar. Isso te tira a paz, gera estresse, gera depressão, gera ansiedade. Então, né? Conversa com quem está dentro de casa, né? Da sua família, o seu vínculo ali mais próximo. Até não se porque isola. dinheiro não é de só um, né? Quando a gente parar pra pensar, tudo bem, eu posso ser até arrimo de família, ou ser aquela pessoa que mais contribui porque eu ganho mais, ou ganho menos e aí eu contribuo menos. Existe um ecossistema ali, financeiro, né? E que você precisa compartilhar para que seja quem conseguir contribuir com mais ou com menos, possa estar pronto para poder te ajudar quando for necessário. E às vezes vai ser necessário ter aquela conversa difícil que você está evitando. Às vezes você vai ter que olhar... Mas ela vai facilitar tanto depois sua vida, né? Na hora é ruim. Ela é ruim na hora, depois na você fala hora assim, é ruim, nossa, mas... depois resolve, né? Então, assim, às vezes você vai ter que pensar... Quem já teve essa conversa em casa sabe que na hora é ruim, mas depois a coisa flui muito melhor. Por que eu estou fazendo isso, né? Você faz compromissos, você até fortalece relacionamentos, independentemente do tipo de relacionamento, você vai fortalecer relacionamentos. Você cria ali uma relação de confiança e troca, né? Então, acho que nós esgotamos aqui nossos assuntos, assim. Esgotamos não, né? Pelo nosso tempo, a gente teve que esgotar. Vocês querem deixar mais algum recado, gente, antes da gente fechar? É isso, gente. Assim, a melhor coisa que a gente tem a fazer é não fuja da sua vida financeira. Olhe para ela. Procure saber por que você está vivendo aquela situação, aonde é que está a origem daquela situação. E se você se dedicar a fazer isso por um período pequeno, no começo vai doer um pouquinho,
mas depois você vai conseguir encontrar a saída e com certeza você vai sair muito melhor do que entrou, vai conseguir ter relacionamentos muito mais sólidos, muito mais estruturados, porque a vida financeira, ela tem o poder de realizar muito os nossos sonhos, mas ela pode tirar a nossa paz também. Então, não deixe que nada tire sua paz. Assim, se precisar resolver, resolva. Vai ser muito melhor se você encarar a resolução daquele problema logo no início. Mas se agora já não está no início, a qualquer tempo vai ser bom que você faça isso, resolva o que você precisa resolver, converse com quem você precisa conversar, vai te trazer ganho com certeza e vai fazer com que sua vida seja muito melhor e que você possa viver os próximos anos com muito mais tranquilidade. Muito bom. E no meu caso, desconfie sempre, né? Seja das falsas promessas, seja das ofertas milagrosas, seja de bets, que a gente nem falou aqui, né, Gi? Está muito relacionado, né? Também. Vamos falar sobre isso, então, futuramente, mas com um foco muito nisso, eu acho. Ótimo. Então, sempre desconfie, volte, respire os 5 segundos, converse e, caso caia num golpe, procure imediatamente a instituição financeira. Nesse caso, a velocidade é super importante. Não precisa ter vergonha, né? Não precisa. Todo mundo está suscetível. Gente, muito obrigado, então, por essa 1 hora e pouquinho que a gente teve de bate-papo aqui. Foi ótimo. E teremos outras oportunidades, com certeza, porque foi muito bom. Foi ótimo. Então, obrigado, Gi. Obrigado, Fabi. E obrigada. A gente se vê daqui a pouco de novo. Valeu, Um abraço. Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.